Phineas Paper, o que aconteceria se o administrador e o gestor do XP Corporate Macaé pedirem substituição e nenhum outro tiver interesse? Ele pode ser fechado? O fundo e os cotistas passarem a ser donos diretos do imóvel? Caramba, hein? Eu entendo que não. Assim, fechado a revelia, não. Essa é uma decisão que tem que ser do fundo. Você diz, o fundo ser dissolvido, até pode, mas é uma decisão dos cotistas. Tá? Só se tivesse no regulamento que o fundo tem prazo para terminar, e o prazo chegou, então aí os cotistas já sabiam disso e né, deixaram acontecer. Agora, num fundo com prazo indeterminado, você só dissolve o fundo pela Assembleia Geral. Agora, administrador e gestor renunciaram e ninguém quer aceitar. O administrador ele também não pode simplesmente renunciar antes de trazer um outro, e aí se ele percebe que não está conseguindo, né, ninguém tem interesse, ele não quer continuar, ele vai chamar uma assembleia e falar, vamos vender esse imóvel, vamos acabar com o fundo. A assembleia vai ter que decidir isso. Aí a assembleia decide que não quer vender o imóvel. Putz, então ele tem um problema, porque ele quer se livrar, é direito do administrador renunciar, e não está conseguindo porque ninguém aparece. Aí ele vai ter que chamar a CVM para ajudar nessa situação, né? Simplesmente dissolver o fundo, eu acredito que não. Tá? Teria que ter uma participação dos cotistas para chegar numa solução. Mas interessante, bem interessante a pergunta. E se o administrador renunciar, o gestor também, ninguém quiser? Então ele falou que a CVM já decidiu isso, o administrador pode renunciar, ela tem que tentar passar a bola para frente, mas não conseguindo, sim, dissolve o fundo e faz um resgate em ativos. Acho que a gente, acredito que eu tenha falado mais ou menos a mesma coisa. A questão é quando ela pode desistir? Ela vai ter que envolver a CVM para isso novamente. Concorda, André? Assim, ela não é obrigada. Se ela está renunciando, ela tem direito de renunciar. Vai ter que achar uma solução. Eu só acho que a CVM não deve ter, em algum momento, dito assim, olha, se em 6 meses não conseguir um administrador, liquida o fundo. Mas tem um outro exemplo que é interessante, que seria no caso esse aí está previsto sem falar de prazos. Intervenção do Banco Central, liquidação do Banco Central na instituição financeira que administra. O interventor convoca uma assembleia, ou o liquidante convoca uma assembleia para trocar o administrador. Se não aparecer outro administrador, ele passa a liquidar o fundo. Né? Liquidar o fundo não é dissolver o fundo. Acho que liquidar seria uma solução melhor para os investidores. Né? Vende os ativos ao preço que for e entrega dinheiro. Mas se não é possível, acaba caminhando para isso que você está falando. Dissolve a personalidade jurídica do fundo e os cotistas passam a ser condôminos daquele patrimônio em ativos e em passivos, né? Inclusive as dívidas. O André confirmou, sim, a CVM falou mais ou menos isso. O administrador desistiu, tentou, não conseguiu passar à frente, ou resgatar em dinheiro, sai, resgata em ativos, e aí fim de papo, né? Uma hora tem que conseguir também, né, a administradora se livrar do fundo. Ah, que bom, obrigado, Francisco. Que bom saber que você entendeu aí. Aí, no caso do fundo da Rio Bravo, que você está comentando agora, foi justamente, eu lembrei dele e falei, quando o fundo tem prazo, né, aí, se os cotistas não mudaram o regulamento para aumentar o prazo, né, tem que dissolver o fundo. E foi esse caso, teve um resgate em ativos e passivos do fundo. Né. Não, Humberto, não confunda, tá? Não é o Rio Bravo Renda Corporativa, é um outro fundo. O FFCI 11, que se tornou RCRB, continua o fundo, não tem nada disso, tá? Isso que o André Bastos está falando é RBCB, tá? Outro fundo, que era um fundo... Caramba... Era fundo de recebíveis, André. Acho que era fundo de recebíveis, né? E tinha uma questão rolando lá ainda por causa de inadimplência, alguma coisa assim.